Hoje a gente vai mergulhar fundo em um documentário aclamado que desvenda a poderosa e muitas vezes polêmica ligação entre religião e política no Brasil. O nome é Apocalipse nos Trópicos, da diretora Petra Costa. Para começar, vamos dar uma olhada nessa citação. É do site rogerebert.com, um dos mais respeitados da crítica de cinema. E eles não pegaram leve, né? Usar a expressão filme de terror para descrever um documentário político já dá o tom do impacto que a obra causa. Sugere que o filme toque em algo bem profundo e, para alguns, até assustador. Para a gente entender como essa história se desenrola, nosso roteiro aqui vai ter 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender por que estão chamando o filme de terror político. Depois, vamos analisar a ascensão do movimento evangélico, como ele deu o salto do púlpito para a política e as reações que isso causou em um país já dividido. E por fim, vamos ver por que a história do Brasil, nesse caso, pode ser uma espécie de parábola para o que acontece no resto do mundo. Então vamos lá. Primeiro ponto, um filme de terror político. Afinal, o que isso quer dizer? Vamos entender exatamente do que se trata esse documentário. Bom, aqui a gente tem a ficha técnica do filme, só para situar todo mundo. A direção é da Petra Costa, a mesma de Democracia em Vertigem. Apocalipse nos Trópicos já passou por festivais importantes, como o de Veneza em 2024, e já levou prêmios, como o de melhor documentário em Havana, antes mesmo de chegar para todo mundo ver. Então, o coração do filme é exatamente este. Ele se debruça sobre essa fusão, essa mistura entre a fé evangélica e um projeto político bem específico, o da extrema-direita. E claro, com foco total na ascensão de figuras como Jair Bolsonaro e seus principais aliados religiosos, como o televangelista Silas Malafaia. E isso, claro, leva a gente para uma pergunta muito importante, que é o nosso segundo ponto. Como é que um grupo religioso cresceu tanto a ponto de se tornar uma força demográfica e política tão relevante no país? Olha, esses números aqui são impressionantes. O que mais chama a atenção é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa só, em 50 anos, mais ou menos, a população evangélica no Brasil simplesmente explodiu. Saiu de uma minoria pequena, ali na casa dos 5% nos anos 70, para se tornar um dos grupos mais significativos do país. E hoje, a estimativa é essa, 30%. Gente, isso é quase 1/3 do país. Uma transformação desse tamanho é óbvio que vai redesenhar a cultura, a sociedade e, claro, a política. Tá, mas por que esse crescimento foi tão rápido e tão grande? O que essas análises mostram é que as igrejas evangélicas ganharam muita força, principalmente em comunidades mais carentes, sabe? Oferecendo redes de apoio, acolhimento, assistência, basicamente ocupando um espaço onde o Estado muitas vezes não consegue ou não quer chegar. Ok, então a gente já entendeu o crescimento em números. A grande questão agora é: como é que esse poder demográfico virou o poder político de fato? É isso que a gente vai ver na nossa terceira parte, do púlpito à política. A resposta para essa pergunta tem um nome: bancada evangélica. E é importante entender o que ela é. Não se trata de um partido político, mas sim de um grupo de parlamentares de vários partidos diferentes que se unem no Congresso para defender uma agenda em comum, geralmente pautas conservadoras nos costumes. E a estratégia para transformar essa base religiosa em votos tem um passo a passo bem definido, que o filme explora. Começa lá na base, na mobilização das comunidades carentes. Depois, vem a construção de confiança com o trabalho social. A partir daí, o discurso político muitas vezes é apresentado como uma batalha espiritual, do bem contra o mal. E o resultado final? Votos direcionados para os candidatos apoiados por essas lideranças. E claro, esse movimento tem rostos bem conhecidos. O documentário dá um destaque especial a figuras como o pastor Silas Malafaia. E olha que interessante essa descrição do jornal The Guardian. Diz que ele é um homem que parece se sentir empolgado e energizado pela própria fama e riqueza. Isso mostra um pouco da imagem pública que líderes como ele construíram, como uma peça-chave na aliança com o Bolsonaro. Bom, não é de se espantar que toda essa movimentação e um filme que joga a luz sobre ela tenha gerado reações muito fortes, né? O país ficou, e ainda está, bem dividido, e é sobre isso que a gente fala agora na quarta sessão, ouvindo um pouco da repercussão. De um lado, teve muita gente que se identificou com a análise do filme. Um exemplo é esse comentário aqui da Priscila Pereira no TikTok, que diz: "O documentário é perfeito." Isso mostra que, para uma parte do público, o filme acertou em cheio ao retratar o cenário atual. Agora, olha que interessante esse outro ponto de vista. Ele vem de dentro da própria comunidade evangélica. O comentário do Fábio Batista revela que essa não é uma discussão simples, de um lado só. Existe um debate rolando lá dentro, com fiéis que perceberam e se preocuparam com o uso político da fé nas igrejas.
E claro, tem a visão mais crítica de fora, que também é muito forte. Esse outro comentário resume bem uma preocupação que muita gente tem, a de que a religião pode ser usada para manipular as pessoas, e que misturar fé com política é algo complicado, eticamente falando. E para fechar, vamos para nossa última parte, onde a gente vai ampliar o nosso olhar. Porque no fim das contas, essa história é só sobre o Brasil? Ou será que ela nos diz algo sobre o mundo em que a gente vive? A ideia central da diretora Petra Costa é justamente essa. Ela defende que o caso do Brasil funciona como uma espécie de parábola. Ou seja, o que acontece por aqui pode servir para a gente entender um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, a ascensão do nacionalismo que usa a religião como sua principal bandeira. E existe um paralelo histórico muito bom para ilustrar essa ideia. Alguns pesquisadores comparam o que aconteceu no Brasil recentemente com a formação do chamado Cinturão da Bíblia, o Bible Belt, lá nos Estados Unidos no século XIX. Veja só as semelhanças. Nos dois casos, tínhamos uma sociedade dominada por uma igreja tradicional e movimentos evangélicos que eram pequenos, marginais, começaram a crescer até se tornarem uma força central e conservadora na sociedade. É um padrão que parece se repetir. E é com essa grande questão que o documentário nos deixa. Uma provocação para a gente pensar. A questão não é ser contra a fé, de forma alguma, mas sim questionar o que acontece quando ela se funde com um projeto de poder político, quando a religião sai da esfera privada e vira uma ferramenta na arena política. O que acontece com a própria democracia? É uma pergunta que, pelo jeito, ainda vai demorar para ser respondida.